os confins da terra, desde os confins da terra, no mais profundo mar, no mais profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas do céu, louvado és. dentro dos corações, Dentro dos corações, em meio a um clamor, em meio ao clamor, nasce esta canção, nasce esta canção, e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. desde os confins da terra, Desde os confins da terra, no mais profundo mar, no mais profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas do céu, louvado és. dentro dos corações, Dentro dos corações, em meio a um clamor, em meio ao clamor, nasce esta canção, nasce esta canção, e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. desde os confins da terra, Desde os confins da terra, no mais profundo mar, no mais profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas do céu, louvado é. Evangelho de João, no capítulo 3. Por favor, abra a sua Bíblia. Evangelho de João, no capítulo 3. A leitura é um pouco longa, nós vamos ler até o verso 21. Vou pedir a você que procure se concentrar e acompanhar a leitura. Quando a leitura é muito longa, a nossa tendência é se dispersar. Mas eu queria que você prestasse bastante atenção no registro dessa história. No encontro de Jesus com esse homem, conforme está narrado no texto, um homem chamado Nicodemos. Evangelho de João, capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho?
pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém? Que Deus abençoe essa palavra e possa aplicar ao nosso coração nesta noite. Milhões de pessoas agora, nesse exato momento, estão lotando templos pelo Brasil afora. Se você não sabe, o Brasil é um dos campeões de religiões. Nós temos, segundo o censo, 4.800 religiões espalhadas pelo Brasil afora. Nós estamos aí entre os países que têm mais religiões. Milhões de pessoas. Nós somos um país de 170 milhões. Milhões de pessoas agora se deslocaram e já devem estar no templo, alguns já estão retornando para suas casas. Um movimento religioso de proporções gigantescas. O Brasil é um país considerado religioso. Mas a pergunta que eu acho que nós precisamos fazer diante desse quadro: será que todas essas pessoas, essa multidão que se dirige ao templo, e podemos chamar essa multidão de religiosos, como será que voltam para suas casas? E talvez nós pudéssemos até perguntar por que vão ao templo. O que leva essas pessoas, milhões de pessoas, a procurarem uma religião, dentre essas 5.000? O que leva essas pessoas a se filiarem a uma religião? Mas a pergunta que mais me interessa nesse momento, e que eu quero levar você a refletir por alguns instantes: como será que essas pessoas voltam para suas casas? A religião, por definição, ela tem o propósito de religar o homem a Deus. Do latim, religare. Será que esses milhões de pessoas, de fato, voltam para casas
ligadas, conectadas em Deus. E agora eu quero trazer isso para você. Será que você que saiu da tua casa para vir hoje ao templo, você está conectado em Deus? Você está ligado em Deus? Sabe por quê, meu irmão? Existe uma ideia, uma prática religiosa que me parece que não cumpre o seu papel de religar o homem a Deus. Você encontra isso nas páginas da Bíblia desde o início, e você percebe isso na prática, nos dias de hoje. Eu fico pensando, o que de fato essas pessoas levam para casa? O que de fato as leva ao templo, à religião, e como de fato voltam para casa? Será que de fato elas estão conectadas em Deus? Jesus, nos evangelhos, ele censura os religiosos. Mas você entende por que Jesus censura os religiosos quando você estuda o Novo Testamento. Porque a religião praticada nos dias de Jesus não cumpria o seu papel de religar o homem a Deus. Pelo contrário. Você encontra Jesus e depois Paulo, principalmente nas suas cartas, ensinando sobre relacionamento com Deus, sobre vida cristã autêntica e genuína. Você encontra Jesus ensinando sobre a verdadeira religião. E você pode fazer um paralelo entre aqueles que, de fato, estavam ligados a Deus, conectados a Deus, e aqueles que tinham apenas uma religião. Alguém já disse que o religioso é aquele que trabalha para Deus. Mas aquele que está conectado em Deus, trabalha com Deus. O religioso é aquele que tenta, de todas as maneiras possíveis, é aquele que se esforça para alcançar a bênção de Deus. Mas aquele que está conectado com Deus, as bênçãos de Deus o acompanham. A religião cansa você. Mas se você está conectado em Deus, você tem diariamente as suas forças renovadas. Por que as pessoas desistem? Às vezes entram para uma igreja e desistem logo. Se cansam. Porque, de fato, a religião que eles abraçaram, o caminho que eles abraçaram, não cumpriu o papel de religar a Deus. E por isso, se cansaram. Porque a religião que não cumpre o seu papel de levar o homem a Deus, ela é cansativa. A religião, ela ensina mecanismos de defesa. Enquanto a verdadeira vida cristã, aquele que está conectado em Deus, aprende a render-se a Deus. Percebe a diferença? A religião ensina você mecanismos de defesa, mas aquele que está conectado em Deus, aprende a se render. A adoração, na sua essência, por definição, adorar a Deus é render-se a Deus. A religião traveste o homem, enquanto Deus transforma o homem. A religião traveste o homem, ela maquia o homem. Mas Deus muda as vestes do homem. Isaías, quando fala da verdadeira religião e do ministério de Jesus,
ele fala sobre Jesus trocar as vestes. O texto que nós lemos nos conta a história de um religioso, por nome de Nicodemos. A história de Nicodemos é uma história que pode ser tomada, que pode ser lida, que pode ser estudada, tendo Nicodemos como representante dos religiosos. E eu gostaria de, nesse texto, e considerando essa introdução, falar com você hoje à noite sobre religioso, mas ainda perdido. Religioso, mas ainda não conectado, ligado em Deus. O texto nos diz aqui, agora olhe para o texto, que Nicodemos era um dos fariseus, um dos principais dos fariseus. Isso significa que ele era um homem de alta patente religiosa. A religião nos dias de Jesus, nos dias de Nicodemos, ela era distribuída em classes. A classe dos fariseus era top. O cara, para chegar a fariseu, ele era o cara dentro da igreja. Só não fazia chover. Ele era o cara. Um homem, para chegar a ser fariseu, ele era um homem que tinha a sua vida estudada, avaliada, investigada. E ele tinha que passar, sobretudo, no crivo da moralidade. O fariseu tinha que ser uma pessoa, do ponto de vista moral, inquestionável. Também era um homem que tinha que passar pelo crivo da generosidade. Ele tinha que ser generoso nas suas esmolas. E ele ainda tinha que passar num terceiro crivo, que era o do conhecimento da lei, da palavra de Deus, então. E esse homem aqui tinha passado em todos esses crivos com louvor. Ele era o emblema do religioso. Ele era o cara na religião. Ele era um modelo de religioso, o que se tinha de mais próximo à perfeição segundo o judaísmo, estava ali na vida de Nicodemos. O significado de Nicodemos era conquistador do povo. Eu não sei aí como que se conciliava as coisas, mas eu creio que se atribuiu a esse nome, né, o significado a ele como um homem que conquistava o que dominava segundo a vontade de Deus. Mas o texto nos diz que esse religioso aqui, um dos principais, vai ter com Jesus de noite. O texto nos diz no verso 2 que esse de noite foi ter com Jesus. Nicodemos vai ao encontro de Jesus de noite. Embora o texto não diga isso, já é uma interpretação nossa. Muito provavelmente Nicodemos não queria se expor. Ele vai escondido. E por que eu sustento essa ideia? Exatamente porque vem a seguir. Porque Nicodemos leva a Jesus uma indagação, uma pergunta, que ele tinha por obrigação de saber. Qual é a pergunta de Nicodemos? Mestre, nós sabemos que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Aí eu pergunto a você, com base nesse texto, qual é a dúvida de Nicodemos? Qual é o assunto que Nicodemos está tratando ou querendo tratar com Jesus à noite? Qual é o assunto? Olhe para a sua Bíblia aí e tente me responder. Qual é o assunto? É incrível, mas você não vai encontrar de imediato qual é o assunto, qual é a dúvida. Porque Nicodemos não expõe a sua dúvida abertamente. E diz-nos o texto no verso 3, que a isto Jesus lhe respondeu:
Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas aí você olha para o texto e procura entender por que Jesus respondeu essa pergunta, se ela não foi feita. É porque o nosso Jesus, conhecedor da natureza humana, da alma humana, como Deus onisciente, sabedor de todas as coisas, inclusive do que se passa no teu coração, no meu coração, antes que eu pronuncie qualquer palavra, Ele sabe o que está na minha mente. E ainda mais, Ele sabe qual é as minhas reais intenções e quais são as minhas reais necessidades. Embora Nicodemos chegue disfarçado, discretamente, Jesus vai ao ponto e toca, meus queridos irmãos, no ponto básico, na questão básica, e toca num ponto por onde tudo deve começar. A questão básica, a questão nevrálgica, o ponto mesmo essencial. Aquilo que estava realmente incomodando a Nicodemos, a questão básica da vida. Será que realmente eu sou salvo? Será que realmente a minha religião, tudo que eu faço, tem me conduzido a Deus? E numa versão do século 21, será que eu estou conectado realmente em Deus e vou para o céu? Será que eu tenho um lugar, uma morada garantida na presença de Jesus? Será que realmente eu tenho a vida eterna? Será que eu sou salvo? Será que se porventura a vida me faltar agora, aonde eu vou estar? Será, meu irmão, que essa não é a questão básica da nossa vida e da nossa existência? Nicodemos, apesar de toda a sua religiosidade, de ser um profundo conhecedor dos dogmas, de conhecer os rituais, de ser um religioso praticante, ele mostra que ele está completamente perdido. E eu quero dizer para você, não basta você ter uma igreja e não basta você ter uma religião. Porque mesmo dentro de uma igreja, ou mesmo com uma religião, você pode estar completamente perdido, desconectado de Deus. E ao mesmo tempo, eu quero alertar você para essa questão, para esse problema que está crescendo no nosso país. As pessoas acham que basta ter uma igreja e basta ter uma religião. Os filósofos anunciaram no século XIX o fim da religião, o fim da espiritualidade e o ressurgimento do racionalismo. Mas eles erraram em cheio. O século XX, a gente percebe o ressurgimento da espiritualidade e das religiões. E a cada dia as religiões se multiplicam. Cada vez mais igrejas abrem portas. É impressionante. Às vezes você tem 2, 3 igrejas num raio de 100 metros. O homem do século 21, chamado homem pós-moderno pelos filósofos, se gaba de ter uma religião. E hoje, quando você vai preencher uma ficha de trabalho, se perguntarem se você tem uma religião, e você declarar que tem, é ponto para você. E se você disser que não tem religião, você já perdeu ponto. Porque hoje as empresas valorizam esse lado da espiritualidade, da religião. Contudo, não trata da questão essencial. Não trata da questão básica. Não mexe no cerne, no ponto principal. Para que eu nasci? Por que eu existo nesse mundo?
por que eu nasci? Segundo, o que eu estou fazendo aqui, nesse mundo? Qual o propósito da minha existência, qual a razão de eu existir? E terceiro, para onde eu estou indo? Dizem que essas 3 perguntas são as perguntas básicas da vida. E quem não tem resposta para essas perguntas está perdido. Quando você lê a Bíblia Sagrada, você vai aprender desde o início o porquê existimos. Deus criou o homem para a sua glória. Tu criaste todas as coisas e é para o teu agrado que elas existem e foram criadas. Eu e você existimos para agradar a Deus. Deus nos criou para o louvor da sua glória. Deus criou todas as coisas, você encontra lá no Gênesis. A Gênesis da criação. A Bíblia descreve lá, 1º, 2º, 3º, 4º dia, vai descrevendo ali. E quando Deus criou o homem, Ele diferenciou o homem de todas as coisas que foram criadas, porque foi o único ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E porque criado à imagem e semelhança de Deus, esse homem só encontra a resposta para a sua necessidade básica quando ele volta para Deus. É porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus que ele tem necessidade de uma religião. O problema é que o conhecimento do homem vai somente até aí. E é por isso que a palavra de Deus diz que o Deus deste século cegou o entendimento do homem. Porque ele até consegue perceber que ele precisa de uma religião. Ele até consegue perceber essa necessidade. A antropologia é tranquilo contra isso. Os antropólogos dizem que há um desejo natural do homem, uma busca natural do homem por uma religião, um anseio por uma relação com algo superior a ele. Isso é passivo na ciência. No entanto, eles não passam daí. Eles ainda, como muitos, infelizmente ainda não entenderam que a necessidade básica do homem, a sua necessidade de propósito, a razão da sua existência só encontra significado quando ele volta para Deus. Somente através da conexão com Deus é que o homem ganha senso de propósito. É somente conectado em Deus que essas 3 perguntas encontram respostas. Eu existo para a glória de Deus. Ele me criou para a glória de Deus. Enquanto eu estou nesse mundo, eu devo servir a Deus. E eu estou indo para junto de Deus. Porque foi para isso que eu fui criado. O pecado entrou no mundo, segundo Gênesis capítulo 3, porque o homem resolveu viver sem Deus. Deus estabeleceu as condições para que ele continuasse conectado, para que ele continuasse feliz, plenamente satisfeito, realizado. Em todas as áreas da vida, Deus disse, você continuará assim, feliz, realizado, vivo, se você me obedecer. A obediência é a condição sine qua non para você continuar conectado, ligado. Mas a Bíblia diz que nós desobedecemos. Nós escolhemos viver desconectados de Deus. Nós escolhemos caminhar sem Deus.
E a Bíblia diz que aí está a raiz do pecado. O pecado entrou no mundo por causa da nossa desobediência, por causa da nossa autossuficiência. Mais adiante, a Bíblia vai chamar isso de orgulho. Esse senso de suficiência, essa ideia diabólica de que nós podemos viver sem Deus. E ainda mais, o diabo acrescentou: você pode viver sem Deus, mas você não pode viver sem uma religião. E é por isso que tem muita gente, meus irmãos, que domingo após domingo vai num templo, milhões delas, e voltam para casa pior do que chegaram. Eu lembro que eu estava já há algum tempo com a intenção de falar de Jesus para o médico com o qual eu convivi durante um bom tempo. Como eu sabia que eu teria uma longa convivência com ele, eu pensei que a melhor estratégia não seria de imediato. Mas eu pensei e pedi a Deus para que o meu comportamento, as minhas atitudes, pudesse provocar nele o desejo de conhecer a Deus. E num dia ele disse para mim assim: pastor, tudo bem? Eu falei: tudo bem, e você, como é que vai? Como é que foi o seu final de semana? Ele falou assim: foi bom, pastor. Pastor, tem uma coisa que me implica. Toda semana, toda segunda-feira eu encontro o senhor está numa alegria. O senhor não tem problema, não? Aí ele mesmo riu e falou assim: eu sei que o senhor tem problema, mas qual é o segredo? O senhor está sempre para cima, sempre encorajando a gente. Ele falou assim: pastor, sabe o que me deixa invocado? É porque eu vou na igreja. A começar de mim, pastor, a começar de mim, eu entro e saio do mesmo jeito. Agora, pastor, eu tenho uma vida moral mais tranquila. O pior é outros lá, que saem, faz lá, presta o seu culto, e sai, pastor. O senhor não acredita o que eles fazem depois. Sem contar, pastor, que tem uns que estão de um lado e não pode ir na igreja, depende do horário, ou depende da posição que ele sentar na igreja, não pode, porque ele pode encontrar com a amante dele da igreja. E aí a mulher titular e a amante não pode se encontrar. Tem amigos meus assim. E sabe, pastor, os meus líderes religiosos não estão nem aí. Entra semana e sai semana, a gente vai na igreja e sai do mesmo jeito. Era tudo que eu precisava, né? O Papai do Céu colocou a bola no pênalti, né? Falou: agora chuta aí. Milhões de pessoas têm religião, mas não estão conectadas em Deus e continuam vazias. E a semelhança de Nicodemos, estão procurando. Procurando. Ao mesmo tempo que nós procuramos uma igreja, procuramos uma religião, daqui a pouco ela não serve, nós mudamos para outra, e ficamos aí, um pinga-pinga religioso. E, querido, essa onda está no meio evangélico. A igreja evangélica está se tornando uma igreja religiosa. É por isso que é fundamental essa noite, à luz da palavra, você, numa reflexão muito íntima, muito honesta com você mesmo, dizer assim: eu estou conectado em Deus. Sabe por quê? Eu quero ver o seu rostinho aqui por muito tempo. Eu quero encontrar você aqui por muito tempo na igreja, nos corredores da igreja, cada vez mais entusiasmado, mais alegre. Vai ser triste encontrar você na rua e eu ter que falar para você: você sumiu por quê? E você me falar assim: pastor, estou com um punhado de problema aí, estou dando um tempo. Ih, pastor, você não sabe o que me aconteceu, minha vida está toda enrolada. Vou resolver um pouco dos meus problemas, pastor, depois eu volto. E alguns mais honestos falam assim: pastor, sinceramente, eu resolvi dar um tempo. Porque tem esse negócio, né? Dar um tempo da igreja, dar um tempo da fé, dar um tempo de Deus. Tem essa onda agora.
A pessoa fica com Deus também. Fica com o namorado, com a namorada, e agora está ficando com a igreja, ficando com Deus também. Eu resolvi dar um tempo, né? No final de semana, declara o amor a Deus. Na segunda-feira, esse Deus já era. Então, as pessoas mais sinceras, honestas, falam assim, pastor, eu estou meio desanimado, estou meio cansado. Teve um dia que um amigo meu falou assim, Honor, dá um tempo para mim. Dá um tempo para mim. Se você não está conectado em Deus, você vai se cansar de uma igreja. Você vai enjoar da cara do pastor, você vai cansar desse banco duro, você vai reclamar das músicas, você vai reclamar do calor, você vai arrumar um programa melhor logo, logo. Porque eu confesso a você, tem hora que é duro assistir culto, não é? Nicodemos foi escondido à noite, porque a dor que Nicodemos sentia era muito forte, era profunda demais. E eu digo isso porque esse homem se submeteu a uma coisa que comprometeria toda a sua carreira religiosa. Encontrar-se com Jesus para tratar dessa questão, Nicodemos estava comprometendo toda a sua história dentro da religião. Mas o vazio no coração daquele homem era tão profundo que ele correu o risco. A religião, ela é boa. E eu tenho para dizer para você, ela é boa, mas, ao mesmo tempo, ela pode ser a pior coisa. Se você não estiver conectado em Deus, ela pode ser a pior coisa. Porque facilmente a gente se engana e acha que estar na igreja, gostar de uma mensagem, cantar os hinos, é sinal de que eu estou salvo. Eu agora sou da lei dos crentes. Antigamente falava isso, hoje não fala mais, né? Agora eu sou evangélico. Jesus toca no ponto essencial. Nicodemos, a sua necessidade é essa. A sua necessidade é reconhecer que você precisa de Deus. E que a sua religião não foi suficiente para levar você a Deus. Esse é o ponto, Nicodemos. A religião de Nicodemos, meus irmãos, ela era baseada na obediência dos mandamentos. Inicialmente eram 10 que nós conhecemos, mas o farisaísmo se tornou uma classe religiosa tão sofisticada que, com o passar do tempo, para que eles se destacassem da comunidade e fossem os super espirituais, eles foram acrescentando mandamentos e tornando a coisa cada vez mais difícil. Então já não se sabia quais os mandamentos básicos, porque além dos 10 eles haviam acrescentado. E então Nicodemos achava que na obediência dos mandamentos, na moralidade, no comportamento, por ser ele, em síntese, um bom pai de família, por ser ele um bom marido, era fiel à esposa, por ser ele um pai que cuidava dos filhos, por ser ele um homem que dava esmola, por praticar essas boas obras, ele achava, estava convicto de que isso dava a ele um lugarzinho no céu. A religião, ela é embasada nos méritos. O que, em outras palavras, quer dizer, eu, com as minhas atitudes honestas, honrosas, morais, vou conquistar um lugar no céu. Deixa eu fazer um teste com você. Você me permite? Amém? Vocês não estão confiando em mim, não, né? Mas vamos lá, eu vou fazer o teste assim mesmo.
Se você chegasse no céu hoje, hoje não, né, pastor? Dá um tempo. Então, se você chegasse no céu, o dia que você chegar no céu, lá na porta do céu, alguém parasse você e dissesse assim: por que eu devo deixar você entrar no meu céu? Qual a sua resposta? Qual a sua resposta? Então, eu vou te dar algumas opções, porque eu sei que você não vai responder. Vou te dar algumas opções. Primeiro delas: olha, eu me esforcei durante toda a minha vida para ser uma boa pessoa, uma pessoa honesta. Procurei honrar meus pais, até fui fiel à minha esposa, marido de uma só mulher, ajudei os pobres. Então eu acho que eu mereço um lugarzinho no céu, nem que seja lá no cantinho. Você concorda comigo que a maioria das pessoas responderia isso? Quem concorda comigo? Concorda? Isso revela que eu entendo, o que nós entendemos, que para chegar no céu, basta eu fazer por onde. Ou seja, eu posso conquistar um lugar no céu com as minhas atitudes. Elas precisam ser boas. É isso que Nicodemos pensava. A religião de Nicodemos estava baseada nas boas obras como mérito para a salvação. Aí você vai chegar à conclusão, e correta se você chegou, se não chegou, vou te dar uma ajudazinha. Pastor, mas está igualzinho hoje, Nicodemos? É. Igualzinho hoje. Nicodemos era um religioso, praticante, sincero. Posso até dizer para você, entusiasmado. Porém, completamente perdido. E aí Jesus olha para ele e fala: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não tem lugar no céu, ou você não vai para o céu, você não pode ver a Deus. E aí, você percebe que realmente Nicodemos estava perdido, porque Nicodemos pergunta a Jesus, devolve a pergunta: Senhor, não estou entendendo. Como que pode um homem, sendo velho como eu, nascer de novo? Você está me acompanhando, amém? Jesus falou para ele o quê? Se você não nascer de novo, você não vai herdar o reino de Deus. E Nicodemos falou o quê? Senhor, mas como pode um homem já sendo velho nascer de novo? E aí o diálogo continua. Em verdade, Jesus disse, eu te digo, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. E aí você percebe, você que é um estudioso da Bíblia atento, você vai perceber que à medida que o diálogo vai crescendo, Jesus vai revelando o caminho do céu, da vida eterna para Nicodemos. No começo ele diz assim, de forma proposicional, você tem que nascer de novo. E depois ele explica, nascer de novo é nascer da água e do Espírito, porque se você não nascer da água e do Espírito, você não entra no reino de Deus. Porque o que é nascido, Nicodemos, da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E aí Jesus avança na sua revelação do caminho para o céu, avança mostrando a nós e revelando a nós o caminho da conexão com Deus e da verdadeira religião. Primeiro, nascer de novo. Segundo, nascer da água e do Espírito. Terceiro, isso significa nascer do Espírito e não da carne. Nicodemos, eu não estou falando para você de um nascimento físico, carnal. Eu não estou falando que você tem que voltar ao ventre de sua mãe, ou voltar nesse mundo na forma de outra pessoa. Amém? Eu estou dizendo que você precisa nascer da água e do Espírito.
E aí nós vamos no Novo Testamento encontrar essa resposta. O que significa nascer da água e do Espírito? Naqueles dias, João Batista batizava com o chamado batismo do arrependimento. Ele batizava com água e proclamava a mensagem: arrependei-vos. Quando Jesus fala nascer da água, Jesus está aqui levando aquelas pessoas ali que sabiam muito bem o que estava acontecendo naqueles dias. Sabiam do ministério de João Batista. Jesus está levando eles para entenderem que o caminho do céu é o caminho do arrependimento. Nascer da água é arrepender-se dos seus pecados. E nascer do Espírito está se referindo ao quê? A obra de transformação que o Espírito vai fazer na minha vida e na sua vida, que em alguns lugares do Novo Testamento, como por exemplo Tito, fala do lavar regenerador. Então você presta atenção aqui, por favor. Porque esse é o ponto essencial de toda essa conversa, de todo esse diálogo, e talvez a razão de nós estarmos aqui esta noite. Religião não basta. Religião não basta, igreja não basta. Você pode estar dentro da igreja, você pode ser membro de uma igreja, até ser batizado numa igreja, feita a sua profissão de fé, ser um bom dizimista, mas continuar perdido. O que garante a você a salvação é a palavra de Deus, que diz que se você passar pelo arrependimento, e se o Espírito de Deus agir no seu interior e transformar a sua vida de dentro para fora, lavar, purificar você, então vai nascer em você uma nova criatura, formada pelo Espírito de Deus. Aí você vai nascer do Espírito. É por isso que a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Era esta a revelação de Jesus a Nicodemos, e essa é a revelação de Deus para mim e para você. O arrependimento é o reconhecimento da nossa incapacidade. É você dizer: Deus, eu não posso me salvar. Deus, as minhas boas obras são insuficientes para a minha salvação. Presta atenção que eu quero repetir. Deus, as minhas boas obras são insuficientes para a salvação. Deus, não basta. Eu já entendi que não basta eu ser um bom pai de família, não basta eu ser um bom filho, não basta eu ser um membro da igreja, um frequentador assíduo. Isso não é suficiente, Deus. E se o Senhor não perdoar os meus pecados, eu estou completamente perdido. E se o Senhor, através do seu Espírito Santo, não vier na minha vida e me transformar, eu estou completamente perdido e desconectado de Deus. Eu sou apenas um bom religioso. Mas vou continuar procurando, e talvez procurando sem saber o quê. As pessoas, quando buscam preencher o vazio do seu coração, elas buscam em diversas coisas. Por exemplo, tem aqueles que se dedicam à religião, como Nicodemos. Tem aqueles que acham que o dinheiro, os bens materiais vão lhe preencher o vazio existencial. Tem alguns que acham que é uma carreira profissional, aquela realização que a profissão traz a você, de que você é uma pessoa tremendamente útil para a sociedade. Então isso vai preencher o seu vazio. Então eu preciso ser um excelente profissional, me destacar e fazer o bem para a sociedade, trazer a minha contribuição. Tem muitos acham que esse vazio será preenchido com o poder.
E aí, sacrificam suas vidas, suas famílias, sacrificam a si mesmos, suas famílias, seus filhos, por causa do poder. Poder político, poder econômico. Enfim, o homem, enquanto não volta para Deus, ele continua buscando preencher o seu vazio de diversas maneiras. Nicodemos procurou na religião. E Jesus revelou a ele, quer revelar a mim e a você, que o caminho para o céu é abrir mão da minha autossuficiência e reconhecer que só Jesus é o meu Salvador. Nascer da água, arrepender, ter a consciência de que eu sou um pecador e que eu não posso me salvar sozinho, pois a Bíblia diz que todos, inclusive eu e você, pecamos e somos carentes da glória de Deus. Somente o Espírito pode gerar um novo homem, somente o Espírito pode fazer transformação. A religião muda os seus hábitos. A religião, no máximo, vai ajudar você a mudar os seus hábitos. A religião vai travestir. Mas Deus vai transformar a sua vida. Deus quer encontrar a mim e a você no poder de transformar a nossa vida interior, nos fazer novas criaturas. Igreja, religião, só tem sentido se ela revelar a mim e se ela for canal, instrumento de Deus para me salvar. Fé é crer mais, é bem mais do que você acreditar nas histórias sobre Jesus. Fé é você se dispor a confiar em Jesus ao ponto de se dispor a segui-lo por toda a sua vida e entregar todas as áreas da sua vida a Ele. A fé verdadeira, ela é acompanhada da confissão de palavras. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Jesus prometeu confessar a mim e a você diante de Deus, se nós crermos que Ele é o Filho de Deus enviado a esse mundo. Mas Ele disse que também me negará e negará a você, se eu não reconhecer Jesus como meu Salvador. Mateus capítulo 6, versículo 24, diz que diante dessa realidade posta por Jesus, só existem dois tipos de domínio sobre a minha vida. Ou Deus é meu Senhor e meu Salvador, ou o inimigo das nossas vidas, o diabo, o maligno. E a Bíblia diz que nós não podemos seguir a dois senhores. Ou eu me rendo a Jesus e sirvo a Jesus inteiramente, agora conectado em Deus, a minha vida passa a existir para a glória dele. Ou eu sirvo a outro senhor, que me faz escravo, que a Bíblia diz que veio só para matar, roubar e finalmente destruir. O texto nos diz aqui ainda à frente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu Jesus, Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus se revela a mim e a você quando diante da minha incapacidade de me salvar sozinho, diante da realidade que as minhas obras não são suficientes, Deus levanta Jesus na cruz do Calvário e diz: se você olhar para Jesus com fé e crer que Ele é o enviado de Deus para a sua salvação, então você será salvo e você terá a vida eterna nos céus. O amor de Deus se revela nisso, no fato de
Jesus ter sido enviado para substituir você. É por isso que Isaías diz que o castigo que estava sobre nós, Jesus levou sobre ele. A maldição que estava sobre nós, Jesus levou sobre ele. As nossas dores, Jesus levou sobre ele. Ele me substituiu na cruz. E se eu creio nisso, a Bíblia diz que eu tenho fé. E por isso estou salvo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele foi capaz de dar Jesus por mim e por você. E quando eu olho para essa verdade e digo assim, glória a Deus! Glória a Deus! Deus, em Jesus, a conexão é estabelecida. Você se liga a Deus. A Bíblia diz que Jesus veio para nos reconciliar com o Pai. Antes inimigos, distantes. Agora, em Cristo, nós somos reconciliados com Deus. O Espírito de Deus habita em nós. Nós agora somos novas criaturas. Amém? E aí, somente aí, você pode dormir em paz. Porque se a vida te faltar, você vai estar na presença de Jesus. Amém. Não, meu irmão, não estará na presença de Jesus porque você é bom o suficiente, mas porque Deus enviou Jesus no seu lugar para fazer o que eu e você não éramos capazes de fazer. E se você crê nisso, a Bíblia diz que então você estará salvo. A verdadeira religião é essa. Ela me tira do centro e coloca Deus no centro. E eu queria terminar, e só posso terminar essa mensagem de hoje à noite perguntando a você, você está conectado em Deus? Eu queria que você fizesse um exercício de imaginação e se transportasse para os dias de Jesus e se colocasse no lugar de Nicodemos. Você se encaixa nessa história, percebe que apesar dos seus esforços ainda falta alguma coisa. Você percebe, o Espírito de Deus trouxe essa noite essa revelação ao teu coração, de que se você não nascer da água e do Espírito, você não tem lugar no céu. Essa é a revelação que o Espírito trouxe a você. Você está conectado em Deus. Eu quero continuar vendo o seu rostinho aqui por muito tempo. E se você não entender que é necessário isso para você se conectar em Deus, você vai desistir, vai se cansar da religião. Porque o troço cansativo e chato é o tal da religião. E ela só tem sentido na minha vida e na sua vida quando eu estou conectado em Deus. Aí eu suporto a religião. Amém?